TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Mensagens dos Espíritos pelo telefone. Este livro traz-nos transcrições de diálogos mantidos com os Espíritos, usando-se um meio de comunicação inédito: o telefone. Com isto, abre-se um novo horizonte para a comunicação entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Ora, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigada por me ouvirem. Aqui estou com a pesquisa que eu fiz para esta noite. Eu dou aulas aos pequeninos aqui ao sábado e comecei a pesquisar para eles, porque que havia ovos coloridos e coelhinhos da Páscoa na Páscoa, não é? E então vou-vos contar rapidamente a lenda para enquadrar a palestra. Diz a lenda que uma senhora com muitas dificuldades financeiras, por altura da Páscoa, queria dar uma prenda aos seus filhos e, como nada tendo, reparou no quintal que as galinhas tinham posto os ovos. E ela lembrou-se de os cozer e de os colorir para os ofertar aos filhos. No quintal, simulou um ninho e pôs lá os ovos. Entretanto, passou um coelhinho quando as crianças avistaram os ovos coloridos. E as crianças pensaram: ovos tão bonitos só podem ter sido postos pelo coelho, que as galinhas não põem estes ovos assim. Isto a propósito de estarmos na Semana da Páscoa e de nesta semana, de facto, continuamos a ver que continuamos virados para o comércio, para os ovos, para os coelhos, não é? Mas nós hoje vamos falar de uma Páscoa diferente, da Páscoa religiosa. E então eu chamei ao título A Páscoa de Jesus. Páscoa vem de uma palavra hebraica que significa passagem. É uma festa anual dos judeus em comemoração à saída da libertação do cativeiro do povo hebreu do Egito e que estiveram 400 anos presos sob o jugo deles. Conta também a tradição religiosa que o Egito nessa altura foi invadido por um anjo da morte, mas esse anjo visitaria todas as casas para levar os primogênitos de cada casa. Mas em cada casa que tivesse uma marca do sangue do cordeiro, os primogênitos seriam poupados. Então chama-se, na tradição hebraica, o pulo do cordeiro. Cordeiro que também serve nas tradições judaicas, porque o cordeiro é levado uma semana antes para a comemoração da Páscoa e convive com a família. E então esse cordeiro é apaparicado, é amado, as crianças brincam com ele, tudo brinca com ele e acaba por se fazer parte da família, não é? Na Sexta-feira Santa, o carneiro tem que ser sacrificado. Portanto, a Páscoa significa libertação espiritual, mas também significa dor e sacrifício, não é? E Deus, através de Moisés, libertou o seu povo, fazendo passar da escravidão para a liberdade. E é nessa altura, então, que os judeus comemoram a Páscoa, relembram essa libertação e a passagem para uma vida melhor. E para os cristãos, o que é a Páscoa? Em comemoração à ressurreição de Jesus Cristo. Cristo pereceu precisamente na comemoração da Páscoa hebraica. Ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo de Páscoa. Assim como os hebreus passaram do cativeiro para a liberdade, a Páscoa cristã comemora a passagem da morte para a vida em Cristo. E
A última ceia é o nome dado à última refeição que, de acordo com os cristãos, Jesus dividiu com os seus apóstolos. Para mim não é a última ceia, é a primeira ceia. É quando, de facto, nós começamos a viver em Cristo. O evento é comemorado na Quinta-feira Santa, que precisamente é hoje, por isso eu me lembrei de trazer esta pesquisa. Há uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Lucas, em que Pedro e João perguntam a Jesus onde seria realizada a sua refeição pascal. E Jesus respondeu que fossem a Jerusalém e seguissem um homem que levava uma bilha de água ao ombro. E na casa em que ele entrasse, diriam: Trago-vos o Evangelho de Lucas. O mestre manda-te dizer: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala, toda ornada. Preparai-a e o necessário. Indo eles, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo livro da Boa Nova de Humberto de Campos. E, precisamente, lá eles relata-nos a refeição que Jesus tomou com os seus amigos. Todos estavam animados, alegres, após a triunfal entrada de Jesus em Jerusalém, não é? Jesus, todos sabemos, pelo menos nos filmes, aparece imenso. Deslocava-se num jumento, num burrinho, e na sua passagem muitos estenderam capas, ramos, penso que de oliveira, para o saudar. E todos o envolviam durante a sua passagem, dizendo que ele era o que vinha em nome do Senhor. E então vamos encontrar este nosso meigo rabi da Galileia, aqui precisamente. E Humberto Campos conta-nos assim: reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como das outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. O seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se a sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais os altos planos do invisível. Os companheiros comemoravam, falavam todos com alegria da vitória que eles achavam que Jesus tinha tido mediante o povo em geral, mas em dado momento, tendo-se feito uma pausa, o meigo rabi acentuou com muita firmeza e falou assim aos seus apóstolos: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Dizia ele que os homens adulavam todos aqueles que se impunham pela força e pelo poder. Mas Jesus, ao mesmo tempo que os esclarece, ensina-os também. Eu vim de meu Pai, para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo o sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. E continua: a minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Os companheiros de Jesus, os discípulos, amigos, começaram a ficar ansiosos com as palavras do Mestre. Mas Jesus continua: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, a minha alma está pronta para a execução dos desígnios do meu Pai. Todos ficaram mudos, ficaram aflitos com as palavras, todos se perguntavam quem seria o traidor, com exceção de Judas, que, recolhido a um canto, pensava provavelmente na ação que já tinha tido de falar com os senhores do templo, que estavam desejosos de
conseguir apanhar Jesus, visto que também ficaram muito irritados com a sua entrada e com o acolhimento do povo e o amor todo que o povo lhe demonstrava. O mal-estar dominou-os, mas os companheiros perseguiram. Como é possível tal ato? Ingenuamente, André, um dos apóstolos, pergunta: serei eu? Tiago pergunta então em voz alta, muito aflito: onde é que está Deus que não evita semelhante perigo? Jesus, que até ali se mantivera em silêncio, ante as primeiras interrogações, respondeu a Tiago, advertindo-o: Tiago, faz calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina, não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé. Com estas palavras, Jesus adverte-os e adverte-nos a todos nós que é necessário demonstrar fidelidade a Deus em todas as circunstâncias da vida, tanto nos momentos felizes como nas horas de maior sofrimento, que é de facto onde é mais difícil o testemunho, não é? E Jesus incita-os a desenvolver a maravilhosa virtude da fidelidade, porque nada dá saltos na natureza, tudo vai passinho a passinho. E tal como todas as outras virtudes, a fidelidade vai se desenvolvendo através da fé, através da confiança que vamos tendo em Deus. O Espiritismo vem-nos dar uma bênção muito grande, porque eles vêm-nos auxiliar a promover a fé raciocinada. E a fé raciocinada vai-nos obrigar a não acreditar só porque sim, mas acreditar porque sabemos. Quando o Messias se calou, perguntou a João: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da vossa causa? Já nos ensinaste que é através do escândalo que virá ao mundo, mas ai de quem venha o escândalo. Contudo, não consigo perceber como é que um traidor se pode encontrar no nosso colégio apostolar. Jesus fixou brandamente, suavemente e disse-lhe: os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seus mais queridos, e se revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. A porta estreita, uma porta simboliza a passagem entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e as trevas. Nós, antes de virmos a este mundo, ainda na pátria espiritual, normalmente pedimos para vir com alguns defeitos, algumas impossibilidades, para expurgar as nossas culpas de que temos conhecimento e as nossas dificuldades. Mas pedimos para estar aptos para o trabalho de ressarcimento de débitos passados, como também a preparação para as provas que hão de vir. Na vinha de luz, diz-nos Emmanuel, que reconhecemos a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz dos entendimentos que a elevará nos caminhos infinitos. Mas quando voltamos à carne, quando estamos já encarnados, a porta estreita de repente começa-se a transformar em porta larga, não é? Porque começamos a perder-nos nas solicitações da carne e em todos os compromissos que vamos
assumir quando aqui estamos. Eu trouxe aqui, gostei muito, do livro Estante da Vida, O Espírito de Irmão X, narra-nos as provações pedidas por Alberto de Nogueira, no sentido de reparar tudo aquilo que ele sabia que tinha dificuldade e que quando encarnasse queria sanar. Nós somos muito otimistas no plano espiritual, é o que eu costumo dizer, manda tudo, mas depois é muito mais complicado. Então, ele pediu tudo. Pediu lepra, pediu o abandono dos entes queridos, a pobreza, a loucura, os calvários morais, os tormentos físicos, tudo o que fosse possível para ele sanar logo assim de uma vez os defeitos de que ainda era portador. E então eu transcrevi, porque acho que vale a pena ler, a resposta que veio da altas esferas ao seu pedido. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Portanto, eles estão a ver, conforme estão a ver, as provas que nós temos já são mais que suficientes. A família, o aprimoramento, o conviver com os nossos desafetos. Não precisamos de pedir aquelas provas tão grandes. Continua. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos necessitados na terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumentos dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E pronto, e assim ele veio para a terra. Certo dia, houve uma necessidade dele ser chamado, procuraram-no para resolver um problema espiritual que se passava com uma mãe e com a sua filha. Elas foram ao centro onde ele devia estar a trabalhar, mas ele não estava, procuraram-no por todo o lado e foram dar com ele em casa. Entretanto, na altura, ele não socorreu as senhoras. E então, diz-nos Chico Xavier, na mesma obra, que ele esquecera todas as necessidades que o caracterizavam. A obra de reajuste deixou-a para trás e preferiu a ociosidade, preferindo estar em pijama com medo de trabalhar. Ele fala mesmo assim e eu achei muito engraçado, porque não é necessário sermos médios, mas todos nós trazemos a nossa missão e todos nós trazemos aquilo que temos que reajustar nesta vida. E, de facto, muitas vezes o pijaminha é muito mais confortável, não é? E então, Jesus continua a esclarecer os seus discípulos. Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Jesus repara na aflição dos apóstolos, na sua sinceridade perante o facto da traição, mas percebe que eles ainda não têm condições de compreender tudo aquilo que ele poderia dizer-lhes. Aguarda pelo futuro, quando eles já poderão compreender, enviando-lhes assim o Consolador prometido. E ele vem no advento do Espírito da Verdade, cumprir a promessa do Cristo. Ele pede aos homens para olharem e cumprirem as leis divinas e vem-nos revelar, passinho a passinho, porque nós ainda não aprendemos aquilo que Jesus nos disse há mais de 20 séculos, por parábolas. Ele vem trazer a consolação aos que sofrem, mostrando a origem e a causa de todas as dores, de todas as aflições. E diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E há maior consolação do que esta? Sabermos de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos?
não é? Para mim, nada é mais consolador. As sensações de estranheza continuavam a perdurar por todos eles. Mas Jesus, calmamente, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um punhado de pão, um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei. Este é o meu corpo. Em seguida, servindo todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos acolheram a suave recomendação. Eles estavam surpreendidos e Simão Pedro perguntou-lhe: mestre, o que vem a ser isso? E ele disse: amados, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reteirar-vos das minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. E Cair Bachutal, em Parábolas e Ensinos de Jesus, vem-nos explicar esta passagem. A mensagem evangélica demonstra claramente, ainda que sob o véu do símbolo, que Jesus não estava fazendo referência ao pão, alimento material, nem ao vinho, mas da sua doutrina, que é o alimento do espírito e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível e imortal. E continua Jesus: todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do Reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Tocados por estas palavras, maravilhados, os discípulos ficaram a falar, fazendo promessas e antecipando já o reino maravilhoso que havia de vir, de que eles ainda não conseguiam sequer compreender na totalidade. Todos eles, tal como todos nós, quando somos tocados pela luz do Evangelho, sentimos-nos capazes de transformar multidões. E todos eles achavam que fariam grandes feitos, fariam grandes obras e tentavam entre eles ainda, na sua infantil humanidade, como somos todos ainda, como a Rosarinho costuma dizer, crianças espirituais, e falavam a saber o que é que haveriam de fazer quando chegasse esse bem-aventurado dia. Uns falavam que iriam revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Outros que iriam marchar para o templo para exibir os seus poderes supremos. Outros que iriam dominar os mais fortes para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. O mestre, que estava a falar a sós com João, interrompeu de repente para os observar. Todos estavam acesos. As palavras ouviam-se: o maior de todos, o que chegaria primeiro, aquele que fosse o melhor. Todos falavam das conquistas materiais, dos triunfos que trariam para a humanidade, mas materiais. Com exceção de Judas, que continuava fechado num silêncio muito interior. Quase todos discutiam. E então, nesse instante, os apóstolos observavam que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos ao serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras, ele ajoelhou-se e, tomando um vaso de água, lavou os pés aos seus discípulos, começando um a um. E disse-lhes: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente
o menor de todos. Ora, ao tomar esta preciosa lição, ao fazer este ato, esta preciosa lição aos seus discípulos, Jesus não lhe quis demonstrar mais nada do que a humildade e demonstrando que para Deus seria sempre maior aquele que se fizesse o mais pequeno. Esta passagem diz-nos simbolicamente que esta mesa é o reino de Deus e a purificação assume um sentido espiritual. Porque para os discípulos acompanharem Jesus, para o atender, para o seguir, para o respeitar, era muito fácil, mas era muito difícil assumir um compromisso com os menores, com aqueles que precisavam, com aqueles que se sentiam em dificuldades. E o ato do Messias, a lavar os pés dos seus apóstolos, não foi bem recebido por Simão Pedro. O velho pescador não concordava com a submissão de semelhante ato e, quando chegou a sua vez, disse resoluto: Nunca me lavareis os pés, mestre. Os meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. E Richard Simonetti explica-nos muito bem esta passagem. O ensino é magistral. Para Deus, o maior será sempre aquele que mais disposto estiver a servir, o que mais se dedica ao bem. O maior espírito que esteve na terra, que é Jesus, mostrou que não veio ser servido, mas para servir. Façamos o mesmo, buscando fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. O que Jesus nos pede e nos impele é que saiamos de nós, do nosso conforto, do nosso conforto e que procuremos os necessitados do caminho, que procuremos aqueles que precisam de um amparo, porque nós todos devemos transformar a fé em obras, principalmente os que pregam o Evangelho. E como está no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os homens são iguais na balança divina, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Porque nós que aqui estamos já sabemos que não é as posses materiais, não é aquilo que temos na nossa bolsa, não é o que temos na nossa casa, mas é sim o que temos no nosso coração que nos eleva a Deus. E se Jesus, que era tão grande, se fez pequeno perante nós só temos que lhe seguir e tentar, não temos que seguir, temos que tentar seguir-lhe o exemplo. E Jesus continua a falar com Simão. Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. E o antigo pescador aquietou-se um bocadinho, ficou um bocadinho mais calmo e, fazendo calar ainda a sua dificuldade, não é? E, terminando a sua lição, Jesus tomou o lugar à mesa. Então, ele diz-lhes que se aproxima a hora do derradeiro testemunho. Ele sabe que todos estarão dispersos mas não é, porque ainda não estão preparados para o testemunho. Todos eles dariam o testemunho, sim, mas passado muitos anos depois de terem espalhado o Evangelho por toda a face da terra. Continua Jesus: que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. E vendo que Jesus repetia mais uma vez estas afirmações, Simão Pedro perguntou-lhe: mas, Senhor, afinal, onde é que tu vais? E o mestre, lançando um olhar sereno, disse-lhe: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. E que fortaleza é essa? Que fortaleza é que Jesus nos pede?
a fortaleza espiritual que vamos conseguir através da batalha interna entre o homem velho que existe em nós e o homem novo que quer surgir. É a nossa reforma íntima, é a nossa purificação interior, que é tão difícil, mas que devagarinho e com a ajuda destas lições maravilhosas vamos conseguir transformar em nós aquilo que ainda não é tão bom no melhor que conseguimos ser. E diz-nos Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida: o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação das verdades religiosas, operar a adesão verbal às ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação em si mesmo, valente-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Porque a reforma íntima pede-nos a nossa constante melhoria, procurando melhorar-nos e vencer aquilo que ainda não conseguimos fazer bem. Substituir o homem velho pelo homem novo não é uma frase muito corriqueira que se ouve muito no espiritismo, mas de facto é verdade. Ao longo de séculos de encarnações e reencarnações, nós ainda trazemos muitas dificuldades que não conseguimos ultrapassar. E com o conhecimento que vamos tendo muitas vezes da repetição da escola da vida, vamos conseguir ir angariando força já para conseguir vencer determinadas coisas que há uns tempos nem sequer pensávamos que seria possível de vencermos. E abraçar o homem novo é o combate constante às nossas más inclinações e procurar substituí-las pelas virtudes que Jesus nos trouxe. É fazer o trabalho que nos compete em todo o campo da vida. É no trabalho, é na escola, é a nível religioso, é a nível solidário, sempre com capricho, com caridade, com solidariedade e com zelo, fazendo tudo com muito amor, porque tudo o que é feito com amor produz um enorme resultado. Allan Kardec mostra-nos que essa reforma íntima traduz-se em paz, que é o fruto da transformação moral e do combate às más inclinações, como ele asseverou no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel em Rumo Cerco diz-nos como vencer os nossos conflitos interiores, de que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade. Indagamo-nos, de que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos tempo longo na introspeção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Felicitemo-nos pelo facto de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Porque muitas vezes, e normalmente, quando nós começamos a procurar o ser espiritual que existe em nós, é uma luta sozinha. Normalmente chegamos mais cedo. Muitas vezes contamos com a incompreensão dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos colegas de trabalho. Por outro lado, à medida que nos transformamos e que vamos conseguindo ver o que há de melhor em nós e as dificuldades que ainda transportamos, aliás, começamos por ver primeiro sempre as dificuldades, porque é difícil ver o bom, não é? A gente começa ali a esmiuçar e começa a pensar que aquilo não está a correr bem, então fechamos um bocadinho os olhos. Mas o certo é que o problema é que não vimos só as nossas, começamos a ver também as dificuldades dos outros. E é tão mais fácil ver as dificuldades dos outros que as nossas, é tão menos doloroso, não é? Mas também recebemos não só a companhia dos espíritos que estão um bocadinho, não é abaixo de nós, é que estão menos evoluídos, que têm menos tempo do que nós, mas recebemos o amparo dos adiantados, dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores e também dos nossos anjos da guarda encarnados, que muitas vezes nos dão uma mão para nos ajudar nestas dificuldades. E então diz-nos Emmanuel em Pensamento e Vida: no estágio seguinte, depois de superadas as vacilações iniciais, a pessoa desenvolve a conscientização
desculpem, eu hoje estou um bocadinho constipada e depois enervo-me toda, de que é preciso permanecer firme no programa da melhoria espiritual, em atendimento a uma necessidade íntima, esforçando-se para combater as imperfeições e em desenvolver as virtudes. Quando atingimos este próximo passo de evolução, já nos tornamos mais tolerantes em relação às falhas dos outros. Já aprendemos a perdoar as ofensas, a ser mais solidários, a vigiar-nos mais a nós do que aos outros, não é? Que agora ainda costumamos vigiar mais os outros do que a nós. E compreendemos que temos que abrir mão de certos comportamentos, de certas atitudes, mesmo que isso seja um grande trabalho, mesmo que isso seja ainda uma grande dificuldade, porque nós todos conseguimos aquilo que queremos, não é? Às vezes o problema é não querer ainda com aquela força toda, não é? Temos que vigiar os pensamentos, que é de facto, penso que das coisas mais difíceis, e a doutrina espírita neste contexto é um poderoso meio de auxílio, orienta-nos porque ela diz-nos que nós fomos criados simples e ignorantes, mas estamos todos destinados à perfeição, à felicidade, que cedo ou tarde, e só depende de nós, alcançar. Mas através do esforço próprio, ninguém pode fazer isso por nós. E eis algumas práticas que favorecem o esforço da nossa melhoria espiritual. O autoconhecimento, o caminho reto, o afinizar-nos com as leis divinas, porque o roteiro está aí todo no Evangelho de Jesus e é só tentar segui-lo. Uns com mais dificuldades, aliás, todos com muitas dificuldades, porque ensina-nos como afastar as pedras do caminho. Temos que tentar combater os nossos maus hábitos, as nossas inclinações, cultivar laços de amizade e de simpatia, o fortalecimento espiritual por meio da oração, que é a arma melhor que nós temos, é falar com Jesus. Não é preciso fórmulas mágicas, não é preciso nada, é só falar com o coração, que Ele está sempre lá para nos ouvir. E o trabalho incessante no bem, porque ocupando a mente, o coração e os braços no trabalho do bem, nós não vamos ter tempo para nos ocuparmos com as coisinhas pequeninas que nos cercam. E vamos assim exemplificando a fraternidade. Vamos amparando os outros e vamos sendo também amparados, porque quem doa é quem mais recebe. Mas vamos continuar com Simão Pedro. Quando Jesus lhe disse que ele não estava preparado para o seguir, ele, desejando provar por palavras aos companheiros que de facto já estava mais que preparado, ele disse: não posso seguir-vos. Acaso, mestre, podereis duvidar da minha grande coragem? Então não sou um homem, por vós darei a minha própria vida. Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E disse ele: julgais então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E continua amorosamente: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, portanto, ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. E foi esta a maior lição que Jesus nos veio trazer, do amor incondicional. Ele viveu 3 anos com os seus discípulos, trabalhou com eles, ensinou-os, partilhou as suas refeições, participou das suas dores, sofreu com as suas imperfeições, curou cegos, paralíticos, leprosos e, por altura da Páscoa, reúne-se com ele e comunica que vai ter que os deixar, mas somente em corpo, porque em espírito irá continuar sempre com eles.
E diz-lhes também que os ama incondicionalmente, que compreende as imperfeições deles, não é à toa, porque Jesus, tal como nós, já passou pelo nosso estágio, só que ele já tem pelo menos 4 bilhões de anos. Portanto, está um bocadão à nossa frente, mas nós todos estamos destinados à perfeição. E então, outro grande ensinamento que Jesus nos deixou foi que a vida não acaba com a morte do corpo físico, que é só uma passagem, não é? Que nós todos somos imortais e que a estrada continua para o nosso aperfeiçoamento. Que as provações que eles irão sofrer vão ser muito grandes, vão enfrentar muito sofrimento, muitas dores, muitas tristezas, muita solidão, muitas aflições. Mas toda a vez que sentirem a sua falta, eles devem celebrar a Páscoa tal e qual como quando estavam com eles, porque a Páscoa deveria ser comemorada em memória do seu amor e da mensagem que é portador, que a vida continua. E então passaram-se séculos desde que ele esteve entre nós. E agora a lição que ficou ao fim de tantos séculos transformou-se em coelhos e em ovos da Páscoa coloridos. Apagou a dimensão espiritual desta época, apagou o nosso recolhimento, que deveria ser a Páscoa, o encontro com Deus. Apagou a solidão que devemos enfrentar, que devemos olhar para dentro, para encontrar Deus dentro de nós, para encontrar a vida espiritual que será aquilo que nos vai dar a grande felicidade. E então, vamos pedir, vamos tentar que esta Páscoa seja repleta do amor de Jesus e do nosso encontro com Ele. Não pensemos nos ovos, nos coelhos, nas amêndoas, mas pensemos sim no amor incondicional que o nosso Mestre nos fez achar. Boa noite. E assim, queridos companheiros, chegamos ao término do nosso reencontro desta noite. Não temos nada, depois de tudo que foi apresentado, a acrescentar. Apenas refletir e, tanto quanto possível, seguir aquilo que a nossa doutrina nos ensina, para que um dia realmente nós nos encontramos numa posição mais feliz. Vamos para a oração, como habitualmente o fazemos no final